Tira a mão do meio. Então Jesus, amado, ele é o nosso maior exemplo de vida e prática cristã. Ele é o maior orador, ele é o maior evangelista, ele é o maior pregador, ele é o maior exemplo para nós, amém? E ele nos ensina a orar. Tem parte da nossa vida, mas na caminhada cristã, que você vai estar sozinho. E muita gente, amada, vem não quer estar só. Tem na mente, não, mas fulano tem que orar comigo, não, ciclano tem que orar comigo. Mas Jesus passou por um momento em Getsemane que ele estava sozinho. Quando ele voltou lá, amado, o discípulo estava dormindo. Porque o peso espiritual era tão grande que eles não conseguiam ficar acordados. Então Jesus tinha hora que ele estava sozinho orando. E nesse momento, amado, é quando o Senhor nos chama. Aqui na palavra do Senhor, amado, que vai falar sobre a questão de oração, Paulo, ele também é um dos exemplos para nós. E Paulo falava sobre os mistérios de Deus. E ele falava sobre o terceiro, diga céu. Céu. E ele vai falar, eu fui até o terceiro céu. E para mim não me engrandecesse na revelação do Senhor, né? Me deu a quantidade do espinho na carne. Irmãos, Paulo, ele foi ao terceiro céu. Então significa que tem o 2 e tem também o 3. Exatamente, o primeiro, o segundo e o terceiro. Você encostar aqui? Abafa mais a palavra, né, Márcia? Mas, Paulo, ele foi ao terceiro céu. E ele ministra, fala na palavra dele, ministra na palavra, né? A palavra dele, a palavra do Senhor. Que ele foi lá e ele teve uma revelação profunda. Então, nós entendemos que há o primeiro céu. Quando a gente olha daqui, a gente consegue ver o primeiro céu. Há o segundo céu. Aonde é o segundo céu, irmão? O segundo céu é onde fica o principado e as potestades. E eu quero falar uma coisa para os irmãos. Nem toda oração chega no céu, vocês vão saber disso? Tem pessoas que até oram, né? Até oram, você vê até efeito, mas não passa do segundo céu. Porque não tem vida de intensidade de santidade. E aí quando chega no segundo céu, amado, não é o Senhor que recebe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas quando chega no terceiro céu, quando a oração ela rompe, que ela chega no terceiro céu, é onde nós somos atendidos. É onde a oração ela foi feita. Glória, glória a Deus. Aonde pessoas são curadas, vidas são restauradas. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, amado, há esse nível de oração. Enquanto o irmão orava ali, amado, eu estava trazendo exatamente na minha mente, exatamente isso. Porque oração significa um lugar que a gente tem que chegar. Amém? A gente não chega assim quando a gente começa a orar. Oração, ela requer tempo. Tempo com Deus. Para você chegar no nível de oração profunda, amado, requer dia, requer noite, requer madrugada, requer renúncia. E esse lugar, amado, é onde o Senhor nos chama. Um lugar de intensidade de oração. Mas a principal, amado, ainda não é essa. Amém? Que a gente tem que chegar lá em Deus, né? No terceiro céu. Mas, para você chegar diante do Senhor em oração, primeiramente tem que ter entendimento. Bota na sua mente, irmão. Diga assim, entendimento. Porque nem todos tem uns que oram, mas não entende a questão da oração. Amém? Para você começar uma vida espiritual, ela requer de fé em fé, de glória em glória, e não é da noite para o dia, requer muito tempo. E requer tempo de entender. Uma vez que a sua mente é aberta, mas o inimigo perde. Então, quando nós entramos em oração, nós temos que ter entendimento. O que eu estou fazendo? Para quem eu estou orando? O que eu estou querendo com tudo isso? Então, para isso tudo, você tem que ter um objetivo, chegar no lugar de oração. Você pode orar deitado, em pé, pode orar de joelho, aconselho a terra. Orar de joelho. Por que de joelho, amada? A oração é mais intensa. Porque é um lugar de humilhação. Quando eu me ajoelho, eu estou dizendo, Senhor, eu estou humilhado. Glória, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Para ele não ficar na correria. Vamos poder trazer a palavra, amém? Vamos pronto, amado. Para chegar diante do Senhor, tem que ter sinceridade. Ou mandar falar verdade. A palavra do Senhor está
eu penso uma coisa, quem já sabe? Deus. Quando eu sinto algo, quem sabe? Deus. Então quando eu chamo diante da oração, não tem barganha com Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Que ela sempre orava. Uma vez ela pregando sobre a oração, o Senhor falou no meu coração, olha. Quando ela chega diante de mim, ela chega com os argumentos dela. Senhor, mas quando está falando de mim? Mas quando está errando para mim? Quando está isso? E muitas das vezes, amada, a gente não tem que colocar o outro, a gente tem que colocar a gente. Aleluia. Os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus vícios, amém? O mal que eu faço. Então tem todo, vamos dizer, tem tudo aquilo para me colocar diante do Senhor. Aleluia. Às vezes, amada, a gente tem que entender que o outro é ruim e eu sou bom. Mas a gente tem que entender que nós também somos má. Então, às vezes, uma palavra que eu liberei, amém? Algo que eu fiz, um gesto que eu fiz, amém? Eu maquinei contra o meu irmão. Isso é um pecado que a gente tem que confessar diante de Deus. Senão a oração, ela não sobe. Aleluia. Antes de eu falar para a próxima etapa, amado, a Bíblia fala para o Senhor, fala aqui, o homem ou a mulher, que quando eles discutem ou brigam, a oração não passa do... Diga no telhado. No telhado. Irmãos, se a gente quiser ter vida com Deus, a gente tem que levar uma vida de paz. A gente vai... A missionária obrigada meu filho. Amém. Se você estiver errado, conserte com ele. Mas pai e mãe é a autoridade, irmãos. Amém? Aleluia. Você está Glória a Deus. Mas o casal, eles são um só. Então, quando o casal ele anda em discórdia, em briga, em contenda, Deus, ele não ouve as orações dessas pessoas. Aleluia. Aí você fala, Deus, não, mas eu estou em casa, mas eu oro, mas não sei o quê. Não, irmãos, não é assim. Amém? Não é eu individual, não é eu sozinho, não é do meu jeito, não. É do jeito que está na palavra de Deus. Mas agora não diz isso, porque aqui diz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o segredo do Pai, e ele que vem Aleluia. Glória, glória a Deus. Mas ali, irmão, nós Aleluia. estamos sozinhos. Aleluia, Deus. Assim como o irmão disse, a palavra do Senhor vai falar aqui, mas tu, quando entrares no teu quarto, tem Bíblia que é aposento, né? Mas aqui dá uma só. É isso, amado, não quer dizer exatamente que é um quarto. Vocês não sabiam disso, irmãos? A palavra de Deus ela é muito complexa. E só entende quem é também espiritual. Quando fala um quarto, quando a palavra de Deus fala um quarto, eles estão querendo falar que é um lugar. Não pode precisar exatamente ser um quarto. Embora que a forma de Deus falar, amado, é para o nosso entendimento. Quando ele diz um quarto, é um lugar onde vai estar você, sem estar muito barulho, sem estar muitas pessoas ali conversando. Por quê? Porque a conversa e o barulho traz distração. Se eu estiver num lugar, eu sempre vim fazer umas crianças, né? Eu ficava uma vida nos olhos dele, e aí eu ficava andando. Aí eu dizia assim, eu tô aqui, vem aqui, vem aqui. Aí as outras crianças diziam para a direita, para a esquerda, não. Num lugar onde tem muito barulho, amados, muita pessoa falando, você fica com dificuldade de ouvir verdadeiramente quem é a voz de Deus. Aleluia. Amém? Se um fala aqui, outro fala ali, outro fala pro lado, fala pro lado, e aí eu sei para onde que lado é que eu vou. Por isso que Deus ele vai dizer, entra no teu quarto, vai para um lugar secreto, que significa um lugar espiritual, fecha a tua porta. Isso não quer dizer que é exatamente uma porta, amém, irmãos? Porque se eu for no monte, lá tem quarto, lá tem porta, não. Nesses lugares grandes, amado, nesses lugares grandes, quando eles vão para um lugar, lá não tem monte, então ele pode usar o quarto deles, amém? Um apartamento é um lugar muito pequeno. Se você tem que orar, às vezes você não pode sair para fora, você vai orar onde? Dentro do quarto. Então é uma direção da parte do Senhor. Mas nem todos os lugares vai ser exatamente um quarto. Mas é um lugar, amado, em oração. Quando o Senhor diz, fecha a tua porta. O que ele está querendo falar com isso? Ele está querendo falar que muitas vezes tem portas abertas, legalidade que foi dada, brecha que foi dada. E muitas vezes nós entramos num lugar em oração, e nós começamos a clamar ao
gente orar e fechar Calado que a essa. missionária está falando a palavra. Amado, nós, da Igreja Batista da Fé, nós temos, assim, vamos dizer, tem a Batista, tem a Assembleia, tem a não sei o quê. Cada uma delas tem doutrina. Amém? Nessas igrejas. Tem um padrão ali. E a nossa, amado, nós não somos muito de dar. Vamos ali tirar demônio, vamos ali tirar demônio, vamos dar lugar. Porque a gente entende que às vezes não vai poder papel de van, papel van, né? Eu acho que a palavra nem é essa. Mas enfim, a gente, nós, Igreja do Senhor, nós estamos sempre fechando as portas. O que é essa porta, missionário? Irmãos, muitas vezes a legalidade que nós damos a um limite. Aleluia, glória a Deus. Às vezes pela nossa boca, às vezes pela nossa mão, às vezes pelos nossos pés. Amém? Nós pisamos em lugares que nós abrimos brecha no mundo espiritual. Preciso falar sobre isso, irmão. Às vezes a gente pega em coisas que a gente abre brecha no mundo espiritual. Às vezes a gente abre a boca, amaldiçoa, chama palavrões, chama pelo demônio. E às vezes a gente abre brecha no mundo espiritual. No mundo espiritual. Missionário, mas tem brecha no espiritual? Tem, irmão, portais que são abertos. E é aberto por nós, muitas das vezes que abrimos. Amém? Por lugares que pisamos, por coisas que nós fazemos, por palavras que são liberadas, por amizade que nós arrumemos. Amém? Por coisas que nós fazemos. Então nós abrimos brecha no espiritual. E quando nós abrimos a brecha no espiritual, o inimigo tem poder de nos tocar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E como é que eu Aleluia. peço a proteção de Deus na minha vida? Orando, me blindando, fechando as brechas. Ontem mesmo, amado, o evangelista estava desligando pessoas na igreja. Por quê? Pessoas que aceitaram Jesus e não voltaram mais. A gente vai dar conta de quem está conosco, quem a gente está olhando, quem a gente está cuidando, está orientando, está visitando a casa, está olhando a pessoa, o que está acontecendo isso, o que está acontecendo dali. Mas, de quem foi e não voltou mais, amado, a gente nem sabe o que está fazendo, nem sabe como é que está a situação. E muitas vezes abre brecha e nós podemos ser atacados e nem sabemos por que estamos sendo atacados. Amém? Porque às vezes quem está distante, a gente não consegue ver. Quem está distante, a gente não consegue se conectar. E eu estou falando que é questão espiritual, amém? Alguns podem estar entendendo, mas eu creio que o Espírito Santo